Olá. Bom, primeiramente eu quero agradecer a gentileza do convite da DMC, do NUPEM, né, o Instituto NUPEM, que gentilmente me convidaram para que eu pudesse dividir aí a minha experiência fonoaudiológica com fotobiomodulação, em especial na voz cantada. Então, para quem não me conhece, meu nome é Franco Pierre, eu sou fonoaudiólogo, especialista em voz, trabalho com voz, a voz é o meu desafio há 28 anos, sou mestre pelo Hospital de Câncer de Barretos, especialista também em termologia pela USP, e ao longo desses 28 anos, eu venho desenvolvendo um trabalho para tentar melhorar a condição vocal, tanto para as alterações vocais, que nós chamamos de disfonias, quanto para a voz cantada, né? O condicionamento da voz cantada. E a fotobiomodulação é aí um novo recurso para a fonoaudiologia, né? Já tem um tempo, mas nós podemos dizer que é um recurso novo, sim, né? E está sendo muito usado aqui e também nas pesquisas que eu desenvolvo para a voz cantada. Então, eu quero dizer que a fonoaudiologia brasileira é muito respeitada em todo o mundo por sua grande contribuição científica. Então, nós tivemos e temos, né, grandes nomes na fonoaudiologia, que são pilares da fonoaudiologia, que ajudaram a colocar a fonoaudiologia brasileira no top do mundo, né? Então, nós somos, de fato, muito respeitados em todo o mundo por conta dessas pessoas que contribuíram e continuam contribuindo até hoje para que a fonoaudiologia do Brasil seja uma das melhores do mundo. Então, nós estamos vivendo agora o advento da tecnologia, né? Então, esses fonoaudiólogos, que eu considero como pilares da fonoaudiologia, quando iniciaram o trabalho, não tinham recursos tecnológicos como os que a gente tem hoje, não é? Então, mesmo assim, né, a gente evoluiu tanto. E agora, com esse advento tecnológico, a gente consegue avançar bastante em várias áreas. Então, por exemplo, a bandagem elástica, né, que sempre foi muito utilizada na fisioterapia, foi sempre utilizada no esporte, ela ganhou grande know-how na terapia fonoaudiológica aqui no Brasil. Então, eu chamo de eletrofototermoterapia um conjunto, né, de tecnologias aplicadas à fonoaudiologia, né, que a gente utiliza ferramentas para desenvolvimento fonoaudiológico em terapia e no treinamento, no meu caso, no treinamento com cantores. Então, são eles, né, a eletroestimulação neuromuscular, que tanto nos auxilia aí, tanto no tratamento das disfonias, quanto no treinamento vocal de cantores, né? Então, aí nós temos a primeira ferramenta de eletroestimulação neuromuscular aplicada à fonoaudiologia, né? São as canetas Forma, desenvolvida pelo Bruno Guimarães, né? E pela Marta Jarro. A radiação infravermelha, que também sempre foi utilizada na fisioterapia, agora utilizada também na fonoaudiologia. A termografia, que é um recurso fantástico, tanto para o diagnóstico, quanto para o mapeamento durante a terapia fonoaudiológica, né? Também utilizada agora. E a fotobiomodulação, que é o nosso tema de hoje, né? Que também veio com tudo para somar à terapia fonoaudiológica, né? Para dar aí um suporte em várias áreas. Então, nós vamos falar hoje sobre voz cantada, né? Então, vamos falar sobre os profissionais da voz. Um profissional da voz é aquele que faz uso ocupacional da sua voz, né? Que depende da sua voz para desenvolver o seu trabalho. Então, são eles, cantores, atores, advogados, professores, enfim, são as pessoas que fazem o uso ocupacional da voz para desenvolver o seu trabalho. Então, eu costumo dizer que o trabalho fonoaudiológico com voz é dividido em 4 partes básicas, né? Cuidados, preparo, domínio e interpretação. Então, cuidados é a identificação de hábitos vocais negativos,
e a prática de hábitos de bem-estar vocal, que nós conhecemos como higiene vocal. Já o preparo são práticas e exercícios que melhoram o desempenho e a qualidade vocal. E o domínio é a criação de um programa de adequação vocal individual mediante exercícios específicos. É o controle muscular exigido, no caso do canto, né, a partir de sensações fisiológicas. É a técnica vocal propriamente dita. E a interpretação é um projeto sonoro que nós fazemos, no caso de voz falada, né, nós fazemos marcações nos textos de jornalistas, né, de atores, e no caso de cantores, nas partituras das músicas, né? Então, é um projeto de som que você quer atingir. Então, nós também associamos as técnicas fonoaudiológicas e auxiliamos os cantores no projeto sonoro. Então, a função da intervenção fonoaudiológica é flexibilizar o trato vocal, é manter as características, as características vocais, é assegurar o conforto e a saúde vocal. Esses são os principais objetivos com a terapia fonoaudiológica em voz, né? Em especial agora na voz cantada. Então, nós sabemos que a fotobiomodulação ela vem sendo utilizada em várias áreas, como a odontologia há tanto tempo, né? E a fisioterapia, e agora ela vem sendo utilizada na fonoaudiologia com muito sucesso. Então, é um recurso que a gente considera novo, né? Que nós temos adotado e reconhecido por nosso Conselho de Fonoaudiologia. Então, nós estamos utilizando nas áreas de voz, de disfagia, usando para disfunção temporomandibular, paralisia facial, enfim, tantas outras áreas, né, que nós também utilizamos a fotobiomodulação. Então, quais são os efeitos fisiológicos da fotobiomodulação? Ela tem um efeito cicatrizante, anti-inflamatório, antiedematoso e analgésico. Então, esses são os efeitos fisiológicos, né? Isso é a base, a estrutura da fotobiomodulação, da resposta. Aí é claro que nós temos desdobramentos aí específicos de acordo com cada terapia. Então, por exemplo, a fotobiomodulação aumenta o metabolismo celular, a vascularização e também o torque gerado pelos músculos. Então, segundo os autores aqui, o torque gerado nos músculos, promovido pela fotobiomodulação, melhora o condicionamento no caso de atletas, no nosso caso de cantores, né? Então, melhora a performance muscular utilizando aí a fotobiomodulação. E ela melhora, por quê? Porque existe um aumento da síntese de ATP, né? Um aumento de energia a partir dessa irradiação. Então, a gente tem que pensar, quando a gente vai falar em fotobiomodulação na fonoaudiologia, que a gente não pode, de forma alguma, utilizar essa tecnologia sem saber realmente o objetivo fonoaudiológico da aplicação, né? Então, para isso, a gente precisa seguir as normas básicas de avaliação, de anamnese, né? E traçar a conduta terapêutica, né? E a partir daí ver se a fotobiomodulação, de fato, vai nos auxiliar, vai poder nos auxiliar naquela patologia ou seja para performance muscular. Então, qual o objetivo que o fonoaudiólogo tem? Isso a gente precisa deixar claro. É analgesia? É resistência? É força? É relaxamento, né? Redução da tensão? Ou é a função? Então, como eu disse, a partir de uma anamnese bem feita, de uma avaliação bem feita, a gente vai saber qual é a conduta terapêutica. Então, aí, a partir da conduta fonoaudiológica, a gente vai saber a abordagem, que vai ser de orientação, de manipulação, exercícios específicos, né? Um trabalho funcional, né? Então, traçada a conduta, a gente vai orientar, né? Manipular ou fazer exercícios, né? Aplicar exercícios ou um trabalho funcional direto. Então, como a fotobiomodulação vai poder nos auxiliar
nesse tratamento ou nesse treinamento. Então, é toda uma linha de raciocínio a partir de uma avaliação muito bem feita. E lembrando que nós, fonoaudiólogos, não somos laser terapeutas, né? Como muitas pessoas às vezes acreditam ou têm utilizado esse termo, né? Embora a gente utilize laser, né? Fotobiomodulação, essa ciência, nós somos fonoaudiólogos que nós utilizamos mais uma ferramenta, né? O laser, né? A fotobiomodulação é apenas mais uma ferramenta para o nosso tratamento. Então, a gente só pode utilizar mediante, como eu disse, raciocínio clínico. E a clínica vocal, ela tem algumas abordagens, existem algumas abordagens que podem ser utilizadas, associadas com fotobiomodulação, como tratamento das disfonias. A gente pode usar fotobiomodulação como auxiliar no condicionamento de voz profissional, que é o nosso tema principal, e também no tratamento fonoaudiológico, nas emergências vocais, que nós vamos ver posteriormente. Então, nós temos aqui imagens, né, de alterações de massa das pregas vocais, né, e aí a gente tem disfonias importantes a partir de lesões que a gente está vendo aqui nas imagens, né, e aí a gente tem benefícios nesse tratamento utilizando fotobiomodulação. Então, a fotobiomodulação pode auxiliar na melhora da performance muscular laríngea, intraoral e respiratória, na modulação do processo inflamatório laringofaríngeo, cervical e dos seios paranasais. A analgesia cervical, que é sempre um problema para nós, né, que está sempre associado à alteração vocal, né, sempre sim, na maioria dos casos, né, a gente tem tensões na região cervical, né, e em muitos casos até dores, né, então ela vai nos auxiliar no tratamento desses casos. E como coadjuvante nas paralisias de prega vocal. Então, eu tenho aqui uma imagem não muito boa, mas é uma nasofibrolaringoscopia durante a irradiação com fotobiomodulação, para a gente poder ter uma ideia de como é essa irradiação nessa região de glote de pregas vocais. E vai, não faz nada não. Então, irradiando, é claro, por fora, sobre a pele, né? Na região da cartilagem tireoide, na altura das pregas vocais. Então, um pouco mais para cima, a gente atinge as pregas vestibulares, como agora, né? Atingindo as pregas vestibulares. E um pouco mais para baixo, a gente vai atingir novamente as pregas vocais. Então, abaixo das pregas vocais, né? Ali tentando irradiar o músculo cricotireoide. Então, só para a gente ter uma ideia de como a gente consegue atingir de forma mais precisa, né? Desde que tenha uma habilidade de anatomia palpatória para poder identificar essas regiões e o posicionamento desses músculos, para que a gente consiga irradiar com maior precisão. Muito bem. Então, benefícios também no condicionamento de voz profissional. Então, uma coisa é a gente usar a fotobiomodulação para as disfonias, né, para as alterações vocais. A outra é para melhorar a performance vocal de profissionais da voz, né, como tema principal aqui, a voz cantada. Então, a fotobiomodulação melhora a performance muscular laríngea, intraoral e respiratória, auxilia na estabilidade da musculatura cervical, isso é importante, né? Nós vimos lá nas disfonias a redução ali da dor, né?
no processo analgésico, e aqui nós estamos falando em instabilidade da musculatura que é necessário para a voz cantada, né? E ativação e propriocepção ressonantal, isso é muito bacana, é um grande ganho até para a pedagogia da voz cantada, né? Para que o cantor tenha a sensação dos seios paranasais, né? E trabalhar, melhorar aí a sua condição ressonantal. E auxiliar no trabalho de resistência vocal, né? Que, consequentemente, também acaba caindo em um trabalho de saúde vocal. Então, eu vou mostrar aqui, apresentar uma pesquisa, foi uma das primeiras pesquisas que nós fizemos, né? Usando ainda o termo laser terapia, né? Avaliação vocal pré e pós laser terapia na musculatura extrínseca da laringe de cantores de coral, né? Foi uma pesquisa realizada na Universidade de Franca em 2018. Então, o objetivo foi caracterizar a performance vocal de cantores, isso pré e pós a intervenção da laser terapia nos músculos extrínsecos da laringe. Então, participaram aí 28 cantores e nós fizemos aí uma análise acústica vocal, uma análise perceptiva auditiva, né? E também os cantores fizeram aí uma autoavaliação do comportamento vocal. Então, nós avaliamos na análise acústica a frequência fundamental, intensidade vocal, né? A variabilidade de F0 da frequência fundamental, jitter e shimmer. E depois nós fizemos a aplicação de laser, a fotobiomodulação, sobre a pele, né? Na altura dos músculos de gástrico, ventre anterior, né? Externo e ióideo, né? Então, fizemos em supraioideos e infraioideos, né? E, posteriormente, nós realizamos novamente, né, a captura do áudio na voz dos cantores, analisando, fazendo um estudo de análise acústica vocal. E concluiu-se que a análise acústica objetiva, né, e também a análise perceptiva auditiva e a autoavaliação das sensações vocais desses cantores, que a intervenção fonoaudiológica com laser terapia em músculos extrínsecos da laringe melhorou aí a qualidade vocal desses cantores. Então, a gente teve um resultado positivo. Quantitativo, né, que a gente pôde avaliar através da análise acústica vocal, e também qualitativo, até pela autoavaliação deles, e também pela análise perceptiva auditiva fonoaudiológica. Outra pesquisa que nós fizemos com voz e fotobiomodulação é a análise acústica da voz do professor pós-laser terapia guiada por termografia na musculatura cervical. Então, vejam só que a musculatura cervical ela está intimamente ligada ao comportamento vocal também, né? Então, se a gente tem tensão e dores nessa região, a gente tem um comprometimento também laríngeo e, consequentemente, vocal. E aqui, para essa pesquisa, nós utilizamos a termografia, né? Então, o objetivo aqui foi analisar os efeitos da laser terapia na voz do professor após a aplicação na musculatura cervical guiada pela termografia. Então, vamos entender isso aí, né? Termografia é uma técnica que detecta a luz infravermelha emitida pelo corpo e visualiza aí mudanças de temperatura corporal, né? Relacionadas aí à alteração no fluxo sanguíneo. A gente faz o uso de uma câmera especial. Então, ela detecta isso aí, né? Ela não mostra anormalidades anatômicas. Ela mostra aí um comportamento, a alteração do comportamento em relação à temperatura, né? Mudanças fisiológicas em relação à temperatura corporal, né? Então, a gente fez uma coleta com 17 professores, né? Eles foram submetidos à análise acústica também, isso pré e pós, e a gente fez também uma imagem termográfica, né, com essa câmera especial para termografia, e identificamos aí pontos
com a temperatura alterada, não é? E também com a indicação dos professores, indicação de dor nessa região, né? Então, também colocamos aí a escala de EVA para graduar o grau de dor que eles tinham nessa região. Então, a gente identificou com a imagem termográfica os pontos e, posteriormente, nós entramos com a fotobiomodulação, né? No caso aqui o termo laser terapia, nessas regiões onde apresentavam os pontos de alteração de temperatura e também pontos referidos de dor por eles. E depois nós fizemos, a partir da fotobiomodulação, uma nova gravação, uma nova análise acústica, e concluímos que o resultado foi positivo, que houve aí uma redução das dores cervicais e também melhora da qualidade vocal. Então, os professores referiam uma redução da dor a partir da fotobiomodulação, né, da aplicação, e também na análise acústica nós conseguimos identificar uma melhora significante da qualidade vocal, né? Redução de jitter, de shimmer, maior estabilidade vocal, enfim. Então, conclui-se que a técnica foi importante como coadjuvante na fonoterapia vocal. E aí a gente vai falar sobre a fotobiomodulação nas emergências vocais, né? Então, emergência vocal é um quadro de disfonia orgânica, né, por alterações com origem em outros órgãos e aparelhos do corpo, né, que se manifestam de forma aguda. Então, por exemplo, uma gripe provoca uma disfonia orgânica, né, uma disfonia que não acontece pelo mau uso de voz, e sim, no caso, por conta de vírus, enfim. Então, são vários sintomas, como febre, dor nos músculos, dor de cabeça, calafrios, tosse, enfim. Tudo isso é o que a gripe provoca e aí, consequentemente, a alteração vocal, né, a disfonia. Resfriado é a mesma coisa, né? No caso, os sintomas são congestão nasal, né, corrimento nasal claro, né, garganta irritada, enfim. São sintomas que também prejudicam o bom desenvolvimento vocal, né? E a rinite, para quem tem isso de forma crônica, também sabe o quanto isso é um problema para a voz, né? Um espirro também é um problema para a voz, a gente acaba tendo um esforço maior. Então, aí você tem também dor de garganta, enfim, diminuição da audição, do olfato, sinusite, é uma grande vilã aí para a gente, né? Para quem trabalha com voz, a gente sabe o tempo que a gente fica com alteração vocal por conta de uma sinusite, que você tem essa quantidade de secreção também, além dessa essa parte da dor que é desagradável, né? Mas você tem essas secreções que não cessam, né? Então você tem dor de ouvido, dor de cabeça, dor no maxilar superior, dentes, tosse, garganta inflamada, enfim. E a laringite, que ataca diretamente a prega vocal, com edema de prega vocal, né? Hiperemia, enfim. Então, essas alterações, que são consideradas disfonias orgânicas, né? Elas podem, a gente pode entrar com a fotobiomodulação para tentar aliviar esses sintomas, né? E também recuperar a voz o quanto antes, né? A faringite viral aguda, a mesma coisa, só dando um exemplo aqui das possibilidades de disfonias orgânicas, são as disfonias que independem do uso correto da voz. E as manifestações laríngeas do refluxo gastroesofágico, né? Isso também é muito importante, isso é terrível, e tem uma incidência muito grande nas pessoas. Em cantores, isso é um problema muito grande, né? Porque provoca edema das pregas vocais, cordite, né? Edema difuso da laringe e, consequentemente, altera a qualidade vocal e o desempenho vocal.
Então, a gente precisa lembrar que a atuação fonoaudiológica com fotobiomodulação, ela tem que ser realizada mediante o diagnóstico e conduta do otorrino, médico otorrino-laringologista, né? Então, a gente não vai entrar, sobretudo com quadro de disfonia, né? Com alterações vocais, sem um diagnóstico otorrino-laringológico. Então, a gente nunca deve irradiar sem um diagnóstico. Isso a gente já falou lá no começo, né? Mas, no caso aqui, em especial, para fotobiomodulação em voz, tanto voz cantada quanto para alterações vocais, como as disfonias, nós precisamos de uma conduta otorrinolaringológica, né? Um diagnóstico, para que a gente possa ter também a nossa conduta fonoaudiológica. Então, como a fotobiomodulação pode nos auxiliar nesse caso, né? Então, a gente tem que lembrar que nos casos de doenças que acometem as vias aéreas superiores, a fotobiomodulação não atua na cura, mas sim como técnica auxiliar na modulação dos sintomas. Então, a gente não quer curar uma sinusite, né? Não tem essa pretensão de curar uma sinusite, mas sim modular esses sintomas, né? Reduzir a dor, enfim, modular a inflamação, né? Então, é incoerente dizer que o fonoaudiólogo trata sinusite, por exemplo. Nós não tratamos a sinusite, nós usamos a fotobiomodulação agora, né? Recentemente, como auxiliar para a modulação dos sintomas e, consequentemente, a recuperação mais rápida da qualidade vocal. Então, a atuação fonoaudiológica como auxiliar na modulação dos sintomas. Então, a gente usa algumas técnicas, né, com a fotobiomodulação. A estimulação da drenagem linfática na região de cabeça e pescoço e a fotobiomodulação pontual para a modulação da inflamação. E também a técnica ILIB, né, que é essa fotobiomodulação sistêmica, laser terapia sistêmica. Então, na drenagem linfática, isso é um grande ganho para nós, fonoaudiólogos, né? E foi através da fotobiomodulação também que a gente conseguiu dar um grande avanço. Então, na região de cabeça e pescoço, nós temos vários linfonodos, né? Pré-auriculares, submentual, submandibular, enfim. Então, a gente vai utilizar aí a fotobiomodulação para ajudar a ativação desses linfonodos. Então, nós temos aqui uma pesquisa importante, importantíssima, né? Que visa ativar a drenagem linfática da região onde está estabelecido o quadro inflamatório. Então, nessa região de cabeça e pescoço, né? Foi utilizado laser sobre os linfonodos para estimular aí, acelerar também o processo de drenagem linfática, né? Então, na clínica vocal, a gente vai usar nessas regiões, né? Pré-auricular, submandibular, submentual, cervicais laterais, na membrana cricotireoide e na supraclavicular. Então, são pontos de linfonodos, né, específicos para a cabeça e pescoço, específicos ali para a laringe. E também a gente pode utilizar, no caso dessas emergências vocais, a técnica de ILIB, né? Tão falada, tão famosa agora, né? A técnica de ILIB, que é uma irradiação de laser intravascular ou intravenosa do sangue, né? Conhecida, né, como disse, como ILIB, especialmente para problemas sistêmicos. Então, a gente vai fazer uma irradiação em toda a corrente sanguínea. Então, os efeitos gerados são determinados pela predominância dos mecanismos de cura sistêmica. Por exemplo, a bioestimulação, a analgesia, é um antialérgico importante, né? Antitóxico, vasodilatador, né? Enfim. Então, são vários aí efeitos gerados. Então, a origem do ILIB inicialmente foi para o tratamento de doenças cardiovasculares, né? A ideia era melhorar a microcirculação e a redução da área de infarto. Então, já era um protocolo conhecido para o tratamento
de doenças cardiovasculares. E aí foi se descobrindo, com um estudo, que os benefícios do ILIB eram também no combate aos radicais livres, melhora da imunidade, tem uma ação anti-inflamatória sistêmica importante, é um auxiliar para tratamento das doenças respiratórias, melhora na fluidez sanguínea e também no tratamento de diabetes. Então, vejam só, né? É saúde, é uma técnica maravilhosa, simples de se aplicar, né? Embora tenha que ter muito conhecimento para tal, mas de uma aplicação simples, não invasiva, enfim. Então, aqui nós temos, falando sobre ILIB, por exemplo, nós temos uma análise termográfica crânio-cervical e análise acústica vocal dos efeitos da laser terapia sistêmica, né, do ILIB, em mulheres com disfonias comportamentais. É um estudo de caso que nós realizamos aí no ano de 2020, no programa de pós-graduação em termologia crânio-cervical da USP. Então, como eu disse anteriormente, só para relembrar, a termografia, né, é uma técnica utilizada para captar as imagens, né, de radiação infravermelha que visualiza aí essa mudança de temperatura corporal, né? Não mostra anormalidades anatômicas, mas mostra aí mudanças fisiológicas através da modulação da temperatura corporal local, né? Então, a gente consegue identificar um ponto de mudança de temperatura local, né? Então, uma mudança do comportamento corporal naquela região. Então, nós temos aqui uma imagem interessante, uma imagem da face, né? Uma imagem termográfica da face, e essa região, esses dois pontos vermelhos, são os pontos do estudo, né? Então, aqui os autores realizaram uma pesquisa de avaliação não invasiva da temperatura intracraniana do túnel entre a pele livre de gordura na ponte do nariz e o seio cavernoso ao redor do centro termorregulatório hipotalâmico, que eles chamaram de BTT, né? Que é a sigla, fica mais fácil da gente nomear isso tudo, né? Então, em 2014, o Haddad denomina a mesma região como comissura palpebral medial, que é essa região aqui, né, bem na base aqui, ao lado do nariz, do olho. É a comissura palpebral medial. Então, essa região, ela vai dar uma temperatura mais precisa, mais próxima à temperatura cerebral, por exemplo. Então, o objetivo dessa pesquisa foi analisar o comportamento térmico e vocal durante e após a laser terapia sistêmica, né, o ILIB, em mulheres com quadro de disfonia comportamental. Então, a ideia era fazer análise termográfica e análise acústica durante a aplicação do ILIB. Então, um método descritivo, exploratório, né, com uma mulher de 26 anos e outra de 29 anos, né, com disfonia comportamental, na cidade de Barretos, e a coleta foi feita numa clínica fonoaudiológica de Barretos, estado de São Paulo também, com o consentimento das duas participantes. Então, inicialmente, elas foram posicionadas, né, em uma cadeira, sentada em uma sala silenciosa, e foi feita a gravação para análise acústica da emissão sustentada da vogal E, né, em tom habitual, com um microfone instalado no pedestal, no ângulo de 45 graus, uma distância de 5 centímetros da boca, né, utilizando aí um software de análise acústica. Posteriormente, foi feita também a captura da imagem termográfica da região frontal, né, para pegar essa região do estudo. E após essa captura de imagem, nós iniciamos aí o ILIP, né, uma sessão de laser terapia sistêmica por 30 minutos, não é? Para que a gente pudesse
proteger os olhos para segurança. A gente colocou aí uma placa de borracha de 50 centímetros para que o paciente, a colaboradora, não precisasse utilizar o óculos de proteção, porque o óculos de proteção poderia alterar as imagens termográficas, né? Só de colocar o óculos e depois tirar para fazer a imagem, poderia alterar essa imagem. Então, para proteger os olhos, nós colocamos essa placa espessa sobre o equipamento para proteger os olhos. Então, a cada 5 minutos foi realizada também uma nova gravação e uma nova captura de imagens, né? Então, ao longo de 60 minutos, foram obtidas mais 12 imagens e 12 gravações, né? Então, a laser terapia, né, no caso aqui a fotobiomodulação, teve duração de 30 minutos, né? E depois nós continuamos fazendo a gravação e também as imagens, né, a captura das imagens, por mais 30 minutos após o término da laser terapia do ILIB. Então, os resultados foram esses, né? Nós tivemos aí 13 coletas. Então, nós observamos aí a evolução na frequência fundamental, né? Mesmo 30 minutos após o ILIB, né, ter parado a sessão de ILIB, nós percebemos que houve uma constante mudança vocal ao longo desses 30 minutos. Né? Então, a discussão dos resultados é que houve alteração da temperatura absoluta, ou seja, mesmo depois que nós não estávamos mais utilizando a técnica de ILIB, a temperatura continuou subindo, né? E a frequência fundamental e a intensidade vocal também. Então, a conclusão é que a análise termográfica mostrou que houve elevação da temperatura absoluta do BTT, né, nas duas participantes, mesmo no período, como eu disse, né, mesmo no período onde não havia irradiação. E no caso da análise acústica, a frequência fundamental e a intensidade vocal também apresentaram elevação gradativa. Olha que interessante, mesmo depois quando não havia mais a irradiação por ILIB, né, no participante 1, e houve uma redução no participante 2. Então, a variabilidade de F0, jitter e shimmer das duas participantes reduziram, mostrando também estabilidade vocal e melhora da qualidade vocal, né? Então, os dados da análise acústica vocal sugerem que a laser terapia sistêmica, ILIB, possa ter auxiliado na melhora da qualidade vocal. E a temperatura agora demonstrou ser um recurso eficaz para o registro da análise das variações de temperatura central mediante a análise do BTT. Então, mostrando aqui que é uma pesquisa que vale a pena ser aprofundada. Uma outra pesquisa, agora recente, é a fotobiomodulação em músculos intrínsecos da laringe de cantores, né? Uma dissertação de mestrado, minha dissertação de mestrado, que foi realizada agora, finalizada em 2022, né? Este ano, que eu tenho muito carinho por ela. Então, o objetivo aqui foi analisar o comportamento vocal de um grupo de cantores após a aplicação de fotobiomodulação. Então, os objetivos específicos: analisar esses parâmetros, que são frequência fundamental, variabilidade F0, intensidade vocal, jitter e shimmer, né? Avaliar esse comportamento após a aplicação de fotobiomodulação. Sobre os materiais e métodos, trata-se de um estudo descritivo, exploratório, qual e quantitativo, com análise comparativa, né? Então, participaram 23 cantores de 18 a 71 anos. Os critérios de inclusão e exclusão, né? De inclusão foram inclusos os cantores com idade superior a 18 anos, sem queixa vocal, e exclusos os abaixo de 18 anos, gestantes,
aqueles que tinham lesões de pele nos locais de aplicação do laser, portadores de glaucoma, catarata, hipertireoidismo, e aqueles que optaram por não participar da pesquisa. Os materiais, nós utilizamos para coleta um notebook da marca Dell, um software de análise acústica, o Voxmetria, interface da marca Behringer, microfone Lexen, um pedestal de microfone, um aparelho de laser terapia, né, de fotobiomodulação, DMC modelo Therapy EC, um óculos de proteção e um lápis de olho branco para fazer a marcação. Então, sobre os aspectos éticos, né, foi submetido a um comitê de ética, né, os participantes foram informados do teor da pesquisa e assinaram o termo de consentimento livre esclarecido. E muito bem, vamos lá. Sobre o procedimento da coleta de dados, nós fizemos o agendamento dos cantores, a aplicação do termo de consentimento, análise acústica vocal, o procedimento de fotobiomodulação e uma nova análise acústica imediatamente após a fotobiomodulação, a laser terapia. Então, a amostra vocal, os indivíduos do estudo foram posicionados, né, na posição ortostática, em uma sala silenciosa, e aí eles emitiram uma vogal E em tom habitual, com o microfone posicionado 45 graus, com a distância de 5 centímetros da boca, e os dados foram captados pelo software Voxmetria. Para fotobiomodulação, né, após a coleta das amostras vocais, eles permaneceram em decúbito dorsal, né, e submetidos a uma sessão de fotobiomodulação sobre a pele, na altura dos músculos tireoaritenoide e cricotireoide, em 2 pontos por músculo, bilateralmente. Então, aqui só para ilustrar, né, nós fizemos uma marcação com um lápis branco para identificar a incisura da cartilagem tireoide, e esse círculo é o lugar, o ponto da membrana cricotireoide. Então, a gente vê que na parte central, a gente tem aqui, né, a região mais próxima das pregas vocais, e aqui ao lado desse círculo, o músculo cricotireoide, né, das pregas vocais do músculo tireoaritenoide. E aqui a análise estatística, né? Nós fizemos o teste T pareado e os resultados da análise estatística são esses, né? A moda da frequência fundamental, pré e pós fotobiomodulação, né? Demonstrando que houve uma elevação da frequência fundamental após a fotobiomodulação. A média da intensidade, né? Demonstrou que houve uma elevação da intensidade, mas talvez não tão significante. E já assim, com grande significância, a variabilidade de F0, né? Então, reduziu significativamente, né? E jitter também, no pós-fotobiomodulação, mostrou que reduziu significativamente, né? São sinais de perturbação da voz, né? E o shimmer também, demonstrando aqui que reduziu significativamente. Então, na conclusão, nós percebemos que, através da análise estatística, nós tivemos um aumento da frequência fundamental, redução da variabilidade de F0, né? E também redução dos índices de perturbação da voz, que é o jitter e o shimmer, né? Nesse grupo de cantores. Então, apenas o parâmetro de média de intensidade não obteve dados estatisticamente significativos, né? Contudo, também essa metodologia, nós acreditamos que é uma técnica que contribui positivamente no trabalho fonoaudiológico como estratégia para promover mudanças significativas na performance vocal de cantores, né? Então, vale a pena também outros estudos mais aprofundados. Então, é isso que eu gostaria de apresentar para vocês, falar um pouco sobre o meu trabalho, né? Um trabalho clínico e um trabalho também com pesquisa, com fotobiomodulação, especialmente na área de voz cantada,
Então, eu deixo aqui os meus contatos, né? Meu WhatsApp, as redes sociais, e fico à disposição para qualquer dúvida que ocorra, fico sempre à disposição para esclarecer. Quero mais uma vez agradecer a DMC, a NUPEM, pelo convite, a gentileza do convite, a oportunidade que me deram para que eu pudesse falar um pouco do meu trabalho, né? Dividir um pouco com todos um pouco do meu trabalho fonoaudiológico com fotobiomodulação na voz cantada. Então, muito obrigado a todos e até o próximo.